Olá, Isis aqui. Vamos para mais uma aula. Hoje vamos falar sobre vínculos empregatícios. Vínculo empregatício ou relação de emprego é o termo jurídico que define se os colaboradores têm uma relação de trabalho formal com a sua empresa. Essa classificação define se você deve direitos trabalhistas ou não, por isso todo empreendedor deve ficar atento. E quais são as formas de contratação? Com as novas formas de contratação, as empresas têm mais flexibilidade para determinar o tipo ideal de contrato de trabalho com o cargo e função. Vamos falar agora sobre todas as modalidades permitidas pela lei atual. Carteira assinada. É a contratação em regime integral clássica da CLT, indicada para colaboradores fixos da organização. Nesse modelo, o funcionário tem direito a todos os benefícios previstos em lei, como o 13º salário, FGTS, INSS e a parcela do Vale Transporte e Alimentação, além das férias. No entanto, os encargos para manter esse tipo de contrato continuam altos, cerca de 65% sobre o valor do salário. O empregador também pode realizar o contrato de experiência de 90 dias antes da efetivação. Contratação temporária. A contratação temporária também permanece com as mesmas regras de antes, para períodos de volume extra de trabalho ou transições de pessoal. Nessa modalidade, a empresa recebe isenção dos custos adicionais como férias, 13º salário, INSS e FGTS. Trabalho parcial. Novamente, o trabalho parcial continua com as mesmas regras, até 25 horas semanais. Nesse modelo, o salário pago é proporcional à jornada e o trabalhador tem direito a férias proporcionais após 12 meses de vigência do contrato. Estágio. O estágio possui encargos menores e carga horária máxima de 6 horas diárias e deve ser intermediado por um agente de integração como o CIE, o NUB ou universidades. Os contratos continuam sendo regidos pela Lei nº 11.788, que é vigente desde 2008, que regulariza o estágio de estudantes como parte do projeto pedagógico dos cursos. Vale lembrar aqui que o intuito do estágio é preparar o educando para a profissão e contribuir com a sua capacitação com vistas a uma possível efetivação na empresa. Os seus direitos são a remuneração, vale transporte e férias remuneradas de 30 dias. Terceirização. Com a reforma trabalhista, a contratação de terceirizados passou a ser permitida também para as atividades fins da empresa. Antes, somente serviços de apoio, como limpeza e segurança, podiam ser terceirizados. Nesse caso, o cumprimento das leis trabalhistas e pagamento dos encargos ficam por conta da terceirizadora e seu regime de trabalho escolhido. Home office ou trabalho remoto. O home office foi oficializado como uma das novas formas de contratação, refletindo a tendência do trabalho remoto em todos os setores. Segundo uma pesquisa do espaço de coworking Spaces publicada no Brasil Econômico, mais da metade, 55% dos profissionais brasileiros já trabalham em home office regularmente. Nessa modalidade, todas as regras são firmadas em acordo individual entre colaborador e empresa, incluindo questões sobre equipamentos e gastos como energia e internet. O controle do trabalho é realizado por tarefa, de acordo com as necessidades da empresa. Trabalho intermitente. No contrato de trabalho intermitente, os trabalhadores recebem por jornada ou hora de serviço, com direito a férias, FGTS, INSS e 13º salário proporcionais. Nesse regime, os trabalhadores são convocados pela empresa conforme a necessidade e pagos por hora trabalhada, com base no salário mínimo ou salário base do cargo. Trabalho eventual ou freelance. Já o trabalho eventual se caracteriza pela prestação de serviços esporádica e de curta duração. É o caso de milhares de freelancers que negociam seus serviços diretamente com as empresas e emitem nota fiscal. Assim, não há vínculo trabalhista e o profissional é pago apenas pelo serviço realizado.
Vale reforçar que o contrato PJ é permitido, mas não pode caracterizar vínculo empregatício, habitualidade, salário e subordinação. Trabalho autônomo. Agora, as empresas também podem contratar profissionais liberais, que podem prestar serviços mesmo sem ter empresa aberta. Basta utilizar o RPA, que é o Recibo de Pagamento Autônomo, elaborado pelo contratante para efetuar o pagamento. Esse tipo de trabalhador também pode ser considerado um freelancer, mas é contratado como pessoa física e não jurídica. Jovem aprendiz. Outra forma de criar oportunidades é contratar jovem aprendizes que devem estar cursando o ensino médio e terem entre 14 e 24 anos. Os contratos podem ser feitos com duração máxima de 2 anos, com direito a salário, férias, 13º, vale transporte e vale refeição. Da mesma forma que no estágio, a jornada de trabalho é de 4 a 6 horas por dia. Essa forma de contratação é regularizada pela Lei nº 10.097, de 2000, que permite de 5 a 15% de aprendizes por empresa. Bom, essa aula fica por aqui. Eu espero que você tenha aproveitado o conteúdo. Gerir um negócio é uma missão desafiadora, principalmente por demandar habilidades e conhecimentos distintos. Em relação ao vínculo empregatício, é preciso dominar o assunto com muita propriedade, porque os deslizes podem representar sérias punições à empresa. Saber quando um colaborador é considerado ou não empregado formal de seu negócio é muito importante, não apenas para assinar a sua carteira de trabalho, como para recolher adequadamente os tributos existentes sobre a folha de pagamento. É relevante estudar com atenção os requisitos, se informar melhor sobre as atualizações nas legislações trabalhistas e, sempre que se sentir inseguro, procurar orientação de advogados, contadores. Esse tipo de cuidado ajuda a manter o seu negócio em conformidade, evita inúmeros transtornos e pode ser o suficiente para lhe dar ganho de causa em caso de ações trabalhistas. Até a próxima aula.